Estamos aqui com o psicólogo jurídico Frank Watanabe e ele vai nos ajudar a entender um pouco sobre essa área da psicologia, que não é tão falada e inclusive nem faz parte da grade de algumas universidades. Primeiramente, vou pedi-lo para que se apresente e nos diga o que te motivou a escolher essa área da psicologia. Ok, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, então, me apresentando, né? Eu sou o Frank, sou psicólogo judiciário e psicólogo clínico também. Aqui no fórum eu estou desde 2006, então estou fazendo esse ano 19 anos de prática aqui, né, concursado. Na verdade, assim, o que me trouxe para essa área? É curioso porque, aproveitando o gancho, né, eu me formei na UFO e lá a gente tinha a psicologia jurídica como matéria optativa. E eu durante minha graduação, não fiz essa matéria. Então, quando eu fui estudar, né, para o concurso, eu não tinha a menor noção do que era psicologia jurídica. Como que eu vim parar nessa área? Na verdade, assim, a minha graduação eu tinha direcionado todo com o pensamento de que eu queria atuar na clínica. Mas quando eu me formei, até por questão da instabilidade que é a clínica no início de carreira, eu optei por fazer concurso, né? Aí um concurso que estava disponível era o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi um dos concursos que eu tentei. Então, na época eu tive que estudar, me aprofundar na área. A forma como eu fiz isso, né? No edital vinha as matérias, um terço era português, um terço era psicologia e um terço era direito. Então a área do direito, como era completamente alienígena para mim, eu fiz um cursinho na área, então eu tive algumas aulas com professores do direito que auxiliaram bastante, né? E a matéria de psicologia, assim, era matéria geral, então tinha muitas coisas que eu tinha estudado na faculdade, outras coisas que eu estudei à parte e não tive muita dificuldade. Então foi mais por uma questão de necessidade do que amor à matéria mesmo, né? Inclusive eu tinha a intenção de que eu ia permanecer no tribunal só até eu conseguir me estabilizar na clínica. E depois eu abandonaria e iria para a clínica. Só que com o tempo eu comecei a gostar daqui. Aí chegou um determinado momento que eu tive que fazer uma escolha, e minha escolha foi por diminuir meus atendimentos na clínica para priorizar o meu trabalho aqui. Então hoje, se me perguntar, eu sou mais servidor público do Tribunal de Justiça, psicólogo judiciário, do que psicólogo clínico, né? Minha maior experiência é trabalhando aqui. Certo, essa até seria uma das minhas perguntas em questão do direito. Uhum. Para fazer psicologia jurídica, é necessário fazer alguma especialização no direito? Tá. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho uma especialização em psicologia jurídica, eu fiz uma pós-graduação, tá? Mas isso não era um requisito para eu ingressar no cargo. Eu entendi assim que, em parte, porque havia um incentivo para questão de progressão de carreira, se eu tivesse essa pós-graduação, e em parte também para agregar conhecimentos. Então, em determinado momento da carreira, eu fiz essa pós-graduação. Mas para conseguir passar no concurso tem que ter o conhecimento de direito, né? Porque eu acredito que em todos os tribunais tem a matéria de direito como parte do concurso público. E não tem nem como a gente atuar sem ter um conhecimento básico de direito, principalmente a parte de Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das grandes áreas de trabalho, de atuação, né, dentro da psicologia jurídica, Lei Maria da Penha e outros, né? São os casos mais recorrentes que o senhor encontra por aqui. Isso, depois eu vou explicar direitinho as áreas, para vocês entenderem. Quais são as principais funções de um psicólogo jurídico? Tá, então basicamente, deixa eu explicar como que a gente entra aqui, tá? Nós somos técnicos judiciais, tá? Ou atualmente eles reclassificaram a gente como analista judicial. Tá? Então o que isso significa? É como se nós fôssemos consultores dentro da nossa área técnica para o juiz. Então, nos processos judiciais, vamos pensar, existem vários tipos de processos. Processo criminal, processo civil, processo de família, processo de infância e juventude. Quando entende-se que tem necessidade de alguma informação dentro do conhecimento da psicologia, o juiz determina que a gente realize um estudo, né, um estudo psicológico. Então, de que forma que isso chega até nós? Hoje, por exemplo, aqui em Patos de Minas, eu e o Gladson, que é o outro psicólogo, nós atendemos a todas as áreas, a todos os juízes. Então, geralmente, em comarcas maiores, então Patos de Minas é uma comarca pequena, tá? Comarca de Patos de Minas engloba Patos de Minas, Lagoa Formosa, Varjão de Minas, né, e alguns distritos. Mas em comarcas maiores, você vai ter um contingente maior de profissionais. Aí, às vezes, o pessoal se especializa. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, vai ter um psicólogo que é só da infância, um psicólogo que é só da família. Aqui não, a gente faz tudo, tá? Então, o que isso significa? O juiz, vou dar um exemplo. Um processo de uma criança que está em acolhimento institucional. Tá? Como que a criança foi parar lá? Alguém fez uma denúncia, o conselho tutelar interviu, viu que a criança estava em risco, levou para a instituição de acolhimento. Aí o juiz
pede para que seja feito um estudo para avaliar se a família teria condições de receber essa criança de volta. Aí a gente vai fazer uma avaliação psicológica, tá? Para gerar um relatório. Esse relatório vai ajudar a subsidiar a decisão judicial. Tá? Então, depois que a gente fez o nosso relatório, ele vai para o processo. As partes têm acesso ao nosso relatório, né? Então, por exemplo, o advogado ou defensor público, o promotor e o juiz. Tá? Aí o juiz ele vai considerar as informações que a gente produziu para auxiliar ele no processo de decisão. Já teve alguma ocasião que a sua avaliação foi questionada? E se teve, como lidou com isso? Tá. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, a minha avaliação, eu espero que ela sempre seja questionada, tá? Porque dentro de um processo, geralmente a gente vai ter partes, né? Então, sempre tem alguma parte que vai ser beneficiada ou prejudicada pelas informações que eu consto no meu relatório, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Um advogado vai questionar, falar assim, isso que o psicólogo escreveu não condiz com a realidade, porque meu cliente, isso, aquilo, né? Só que o que acontece? Geralmente a gente não tem que responder a essas contestações. Tá? Geralmente a gente produz o nosso relatório, isso é enviado para o juiz, o juiz abre vista para as partes, então as partes vão fazer considerações sobre o nosso relatório, e depois o juiz, de posse das informações, vai dar a decisão dele. Tá? Então, assim, eu espero que acontece, geralmente sempre vai ter um advogado ou um defensor que às vezes vai querer desqualificar o nosso relatório. Tá? Mas nunca teve nenhuma situação assim da gente ter que se justificar em relação à informação que foi prestada.